Muito boa tarde. O programa Mara Descomplica está começando e eu, Mara Bernardes, tenho um imenso prazer de estar aqui com vocês. Hoje nós vamos fazer um programa diferente. Eu vou falar sobre organização financeira, investimentos, endividamento e eu quero interagir com vocês. Então, hoje o programa será perguntas e respostas. Pode perguntar. Às vezes você fala assim: ah, essa dúvida aqui é bobeira. Não, porque se você tem dúvida, outra pessoa também vai ter a mesma dúvida que você. E se você, para falar com a gente, precisar do nosso número do WhatsApp, ele é 31 98308 5976. Ou também mandar perguntas e comentários aqui no site da rádio. E eu vou começar falando com você sobre como investir no Tesouro Direto. O que você precisa? Você precisa ter uma conta em uma corretora, que você pode abrir ela de forma digital. Procure corretoras que não cobrem tarifas para você fazer investimentos e resgates no Tesouro Direto. Então, por exemplo, tem alguns bancos que temos contas que, para você só investir e resgatar do Tesouro Direto, você não paga nenhuma tarifa. E tem corretoras independentes. Mas, Mara, como eu vou escolher a corretora? Você coloca lá no Google e tem lá uma lista de corretoras, e aí você dá uma pesquisada se ela cobra tarifa ou não. Grande parte delas não cobra mais. Além dessas corretoras, veja no banco que você tem conta, se você já está cadastrado para poder investir no Tesouro Direto. Então, vamos lá. Primeiro, ter conta numa corretora. Segundo, fazer o seu cadastro no Tesouro Direto. Você vai entrar lá, tesourodireto.gov, e você vai colocar seu nome, CPF, são dados básicos. Não é difícil, tá? Aí você se cadastrou numa corretora, você se cadastrou no Tesouro Direto, daí é só correr para o abraço, é só fazer o investimento. O Tesouro Direto, ele tem os 3 principais tipos de investimento. Quais são? Tesouro Direto Selic, Tesouro Direto Pré-fixado e Tesouro Direto IPCA+. Vou falar sobre cada um deles. E vai lá, gente, tem pergunta e comentário, pode mandar aí. E a gente está com um pessoal super bacana aqui com a gente, de Arcos, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, Itabira, Barbacena, BH, Embu-Guaçu, São Paulo, Rio Claro, Ji-Paraná, Tietê, Califórnia, Estados Unidos, São Paulo, muito obrigada pela audiência. Então, Tesouro Direto Selic é aquele investimento que você faz para o dia a dia. Precisou, resgata, não está precisando do dinheiro, deixa ele lá. Ele rende a taxa de mercado, né, a taxa Selic, mais um percentual de juros. Faço Tesouro Direto Selic ou faço CDB? Tesouro Direto Selic rende mais e tem uma super garantia que é o governo federal, tá? Daí a gente tem Tesouro Direto IPCA+. O que que é? Ele te paga a inflação e mais uma taxa de juros. É muito bom porque você não perde o poder de compra. Só que ele, dependendo do dia que você precisar do recurso, você pode perder dinheiro. Então, o Tesouro Direto IPCA+, é para você resgatar na data do vencimento ou se você não perder dinheiro. Diferente do Selic, que você aplica e resgata no dia que você quiser. Agora, o IPCA+, e o pré-fixado, se você for com o investimento até o final, você vai ganhar o que foi combinado. E, por último,
o Tesouro Direto pré-fixado, que é aquele investimento que você vai ganhar o que você combinou no dia do investimento. Então, vamos lá, você fez lá o Tesouro Direto pré e a taxa era 10% ao ano. A aplicação vai até 2030. Até lá você vai ganhar esse valor. Qual que é o risco? A taxa de juros explodir e você deixar de ganhar. Muita gente fala assim: ai, mas eu vou perder dinheiro? Não, você não vai perder, você só vai estar ganhando menos, o que não acontece no IPCA que acompanha a inflação, tá? E agora a gente tem uma pergunta aqui do Ricardo, que fez pelo site. Investidor de primeira viagem deve optar por comprar ações ou investir em renda fixa? Investir em renda fixa. Eventualmente eu chamo um amigo aqui, o Danilo, e ele sempre usa essa frase, Ricardo. Quando a gente vai no mar a primeira vez, a gente não chega e se joga no mar, né? A gente põe o pezinho, o tornozelo, a canela e vai até ganhar confiança. Então, investidores de primeira viagem precisam começar a entender o que é o investimento. E a primeira viagem, normalmente, é a reserva de emergência, que eu vou falar um pouco mais no próximo bloco. E a reserva de emergência não pode ser em nada que você corra risco, porque você não pode perder o dinheiro se daqui, sei lá, o mês que vem você tem que comprar um remédio caro ou fica desempregado. Então, tem que ser algo que renda de forma razoável, um CDB, um Tesouro Selic, mas que você tenha liquidez e não precise esperar aquele dinheiro recuperar. As ações, se você tiver uma perda e tiver que resgatar, você não consegue recuperar aquele valor, né? Você realiza o prejuízo. Então, de primeira viagem, CDB, Tesouro Direto Selic, dependendo do prazo, LCI, LCA, são bons investimentos para quem está começando. E a gente está terminando o primeiro bloco. Eu espero perguntas de vocês sobre endividamento, sobre cartão de crédito, sobre como fazer planilha. Manda para a gente e fica aqui, não sai, que o tema hoje é bastante interessante. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. @Mara Descomplica. Voltamos e eu estou adorando esse programa, gente. Tem um monte de perguntinha aqui. Vamos lá. Evelyn de Caratinga, muito obrigada pela pergunta. Ricardo, eu não te agradeci. Obrigada, viu? Sua pergunta foi excelente. E a da Evelyn também. Ela fala assim que ela recebe a pensão da filha dela, mas ela não precisa do recurso. Então, ela quer guardar os valores da pensão, pensando na faculdade dela. Ela tem 2 anos de idade e ela pergunta se vale a pena fazer poupança. Evelyn, não. Poupança é o pior investimento que tem. A gente não paga imposto de renda, mas também não rende quase nada. E em algumas épocas da nossa vida, ela rende menos que a inflação. Então, é uma forma de você não ter rentabilidade e ainda perder o poder de compra. O que eu pensaria no caso da Evelyn? Para sua filha, Evelyn, talvez você fazer um plano de previdência privada e anota aí, um VGBL, um Vida Geral de Benefício Livre, Vida Gerador de Benefício Livre. Por quê? Porque após 10 anos de investimentos, você paga só 10% de imposto de renda, coisa que em qualquer outro investimento de renda fixa, você vai pagar 15%. Só fique atenta que após 10 anos que você tem esse imposto de renda menor. Então, possivelmente, você vai começar a resgatar esse dinheiro aos 17 anos dela. Então, você tem que fazer essa continha para você entrar numa alíquota bastante interessante de imposto de renda. Então, você pode fazer direto no nome dela, você coloca você como beneficiária e vai colocando todo mês. Após 10 anos, se você precisar resgatar, você vai resgatar
com 10% de imposto de renda. Mas anota aí, hein, é o V de vaca, não o P de pato, tá? Porque o P de pato, PGBL, você paga imposto em cima do valor investido. Então, aí não vai valer a pena para você. Se tiver mais alguma dúvida, manda aqui, ou, se não der tempo de mandar aqui, pode mandar no meu Instagram, @Mara Descomplica, que eu respondo todo mundo, tá? Agora a gente tem a Andréia, do Rio de Janeiro. Evelyn, obrigada pela pergunta. Muita gente pergunta isso para mim no Instagram, tá? Agora, Andréia, do Rio de Janeiro. Qual o valor mínimo necessário para investir no mercado financeiro? Adriana, Andréia, obrigada. R$ 1 você consegue investir. Você pode investir no Tesouro Direto, R$ 38, é o mínimo, 40, tem de R$ 120, mas os bancos, você consegue fazer CDBs, que é um investimento muito sério e que tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito, caso aquele banco quebre, mas se a gente falar em banco grande aqui, não tem essa possibilidade, tá? Você pode aplicar com R$ 1. O banco que eu tenho conta, eu aplico com R$ 1, eu faço um CDB. Então, o que você precisa pensar é, R$ 1 não vai te dar uma estabilidade financeira para quando você 30 anos e não trabalhar mais. Então, aí a gente precisa pensar em quanto você vai separar da sua receita para investir no longo prazo e te dar uma aposentadoria confortável. Nós, educadores financeiros, orientamos que seja 30%. Mas, Mara, está maluca? 30% é muita coisa. Comece a criar um novo hábito. Faz 5%, 8%. E aí você vai investindo, você pode investir valores pequenos, e aí você vai criando aquele gosto, você vai vendo o dinheiro render, e aí você vai conseguindo deixar de comer uma pizza em um fim de semana e guardar aquele dinheirinho. Obrigada, Andréia. Agora, Lili, pelo site. Existe uma época melhor para começar a investir? Eu sempre digo que o melhor momento para você começar a investir é hoje. Ou quando você tiver o seu primeiro emprego, no seu primeiro salário. Mas se você já está trabalhando e ainda não guardou nada, começa hoje. Comece a investir em R$ 1, R$ 5, R$ 10. Por quê? Os juros compostos, eles fazem o nosso dinheiro, eu digo que é o fermento do nosso bolo, né? Ele faz o nosso dinheiro crescer. Então, começa agora, tá? Qualquer valor, R$ 5, R$ 10, mas sempre pensando lá na frente, que valor eu vou precisar para, na minha aposentadoria, eu ter um pouco de tranquilidade financeira. Tá bom? Obrigada, Lili. Luiz fez pelo site. Não consigo negociar os débitos que tenho, porque os juros e a forma de pagamento ainda não dá para mim. Guardar R$ 100 por mês na poupança para pagar essa dívida compensa? Sim, Luiz, você está fazendo da forma certa. Eu só não colocaria na poupança, eu faria o Tesouro Direto Selic ou o CDB, mas é assim mesmo. Não está conseguindo pagar? Vai guardando e vai fazendo propostas para os bancos ou para as administradoras de cartão que você deve, pensando na quitação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você deve R$ 500, você tem R$ 100, não parcela os 500, não. Fala para eles assim, eu tenho R$ 100, você quita para mim à vista? Não faz um outro parcelamento para quitar. Você está fazendo certinho, parabéns, só pensa uma coisa, R$ 100 por mês, eu vou conseguir resolver esse meu endividamento em quanto tempo? Só isso. Talvez você precise dar mais uma apertadinha e guardar um pouquinho mais por mês. Mas faz o que eu estou te falando. Vê um CDB ou Tesouro Direto Selic, porque a rentabilidade é muito melhor. Mas parabéns, viu? Tá no caminho certo. Quero agradecer Caratinga, que eu já falei, Taboão da Serra, Diadema. Agora o Pedro perguntou pelo site.
Eu perdi a parte de quanto tempo eu preciso deixar o dinheiro no Tesouro Direto. Ah, vamos lá. Se for Tesouro Direto Selic, você pode aplicar hoje e resgatar o dia que você quiser, que não tem perda. Agora, o IPCA e o pré-fixado, eles têm prazos, então vai depender do título que você comprar. Tem para 2030, 2035, 2060. Não estou dizendo que você vai perder, mas você pode, dependendo do dia que você pediu o resgate. Então, vai depender de qual título você está comprando. Agora, o Selic se aplica e resgata o dia que você quiser, tá? Santo Anastácio, São Paulo, obrigada por estar conosco. Argentina, Santa Cruz, Itu, Cajamar. E eu quero aproveitar o finalzinho desse bloco para falar sobre o endividamento, já que a gente teve uma perguntinha, né? Todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, que grande parte da população brasileira está endividada. Então, é aquilo que eu já comentei aqui numa das perguntas, não fica fazendo um parcelamento em cima do outro, porque isso vai gerando imposto de operação financeira, se quita antecipado, faz o outro, gera um outro imposto. Então, é assim, se não está dando para quitar, vai guardando dinheiro e vá fazendo propostas de pagamento à vista. Não fica fazendo outro empréstimo, porque aí você vai perder o controle, tá? Fazer um empréstimo, fazer uma dívida, não é errado, desde que você saiba como vai pagar e que aquele recurso seja para algo que você necessite. O que eu não recomendo é você chegar no mês de novembro e falar assim, agora eu quero passar o Réveillon no Nordeste, eu quero passar o Réveillon em Nova York, e aí vai lá, parcela tudo no cartão, e depois não consegue pagar. Não que você não deva fazer uma viagem parcelada. Sim, eu também faço, só que aquela parcela está dentro do meu orçamento. Então, pensar sempre, gente, reserva de emergência é uma coisa que não dá para ficar sem. A gente não sabe se a gente vai ficar doente, se a gente vai ser demitido, se a gente vai precisar ajudar um parente querido. Então, precisa ter a reserva de emergência. Os investimentos, eles começam dessa forma. Primeiro, fazendo a reserva financeira ou de emergência, ou de oportunidade, como você quer dizer. E aí, você fez a reserva de emergência. Eu vou falar sobre isso no próximo bloco, para poder falar tudo certinho sobre a reserva de emergência. Então, a gente vai para um breve intervalo, vou antecipar, para depois eu falar sobre a reserva de emergência. E continue mandando perguntas e comentários. Fica com a gente, @Mara Descomplica. Esse programa que eu amo voltou e está aqui para tirar tuas dúvidas. Obrigada a você de São Francisco, Califórnia, de Taiwan, muito obrigada. E a Poliana fez uma pergunta pelo site que eu adorei. É verdade que a reserva de emergência eu faço o cálculo com base de no mínimo 3 meses das minhas despesas? Cada mês eu gasto um valor. Que despesas considerar? Obrigada, Poli, adorei a pergunta. Bom, vamos lá. Eu, Mara, educadora financeira, oriento que, primeiro, não fazer 3 meses, que eu acho muito pouco. Eu acho que a reserva de emergência, para quem é CLT, precisa ser. O que é CLT? Ter carteira assinada. Para quem é CLT, 6 meses das despesas, já vou falar quais. Para quem é empresário, 12 meses. Agora, se você é funcionário público e tem um risco muito pequeno em ser demitido, daí você pode fazer 3 meses. Mas se você é CLT normal, pelo menos 6 meses. Agora vamos lá. Que despesas você deve considerar? As despesas fixas. A gente precisa dividir a nossa planilha ou o nosso caderninho
em despesas fixas, variáveis, extraordinárias e despesas livres. E as despesas livres são normalmente as que nos endividam. Quer sair com amigos, viajar, comprar roupas e tal. Mas, para você pensar nas despesas, na reserva de emergência, você vai pensar aluguel ou prestação da casa, condomínio, plano de saúde, se você tiver, água, luz, telefone, que normalmente não altera muito. Então, aquelas despesas que faça chuva ou faça sol, você vai gastar. Escola da criança, porque normalmente quando a gente tem algum contratempo, a gente vai segurar as outras despesas, as extraordinárias e as livres. A extraordinária, dependendo do que for, nem dá, né? Quebrou a geladeira, você vai ter que arrumar. Então, o que você vai pensar? Se você gasta, em média, no mercado, tanto. Então, mercado, telefone, água, energia, prestação da casa ou aluguel, condomínio. Se isso, que são as despesas que você tem que pagar todo mês, aí você vai tirar restaurante, roupa, sapato, viagem, isso você não vai incluir nessa conta. Aí você gasta 2.000 por mês, 6 vezes 2, 12.000. Você gasta com isso 5.000, 6 vezes 5, 30.000 reais na reserva de emergência. Entendeu, Poli? Qualquer coisa, pergunta de novo, tá? Então, despesas que você tem que ter todos os meses, faça chuva ou faça sol, ok? E 6 meses para quem é CLT e 12 meses para quem é empresário, com exceção de quem é funcionário público, tá? E a reserva de emergência, já vou engatar aqui onde investir. Em investimentos com baixíssimo risco e com liquidez. O que é liquidez? Precisei do dinheiro, vou lá e uso, tá? Então, vamos lá. Pode ser CDBs, pode ser conta remunerada, tem bancos que pagam bem na conta remunerada, até poupança, que eu acho que poupança não é bacana fazer. Você pode fazer LCIs, LCAs, elas têm um prazo maior, mas você também não vai usar a tua reserva de emergência toda num dia só, né? Então, você deixa um percentual ali para os próximos meses, e aí você pode fazer uma LCI com prazo um pouquinho mais longo, desde que não seja tão longo, né? Para você constituir a reserva de emergência. Mas sempre pensando sem risco, quer dizer, baixíssimo risco, né? E com liquidez, posso usar o dia que eu quiser. E aí eu vou engatar aqui como você deve dividir os seus investimentos. Então, vamos lá. A gente tem que fazer 3 blocos de investimentos. A reserva de emergência financeira de oportunidade, que eu já falei. Aí a gente vai para o número 3. Reserva de emergência. Número 3, minha aposentadoria. Onde eu invisto? Pode ser fundos imobiliários, planos de previdência privada, pode ser compras de ações de empresas que distribuem dividendos, tá? Empresas que estão lá na Bolsa de Valores, continuar trabalhando um pouquinho, né? Isso vai te ajudar lá na frente. Isso você vai fazer um pouquinho por mês, porque você vai ter 30, 40 anos para investir nisso, né? Claro, depende da tua idade hoje, né? E aí tem o número 2, que são sonhos e desejos. Então, você vai lá, quero viajar daqui 2 anos, quero trocar de carro daqui 4. Quais seriam os prazos? Curto prazo, até 1 ano, médio prazo, de 1 a 5, e acima de 5 anos a gente já considera longo prazo. Então, quero fazer uma viagem. Quanto eu vou gastar na viagem? 5.000? Quando eu quero viajar? Quando eu posso? Daqui 2 anos? Então, você pega 5.000, divide por 24,
e guarda um pouquinho por mês. E faz como uma amiga minha, educadora financeira, fala. Ela fala assim: dê nome para o seu dinheiro. Porque a gente dá nome, né? Ah, preciso de tanto para aluguel, preciso de tanto para o condomínio. Dá nome para os seus sonhos e desejos também. Ah, esse aqui é para eu comprar o carro. Esse investimento é para eu viajar. Esse investimento é para eu sair com as minhas amigas. E aí você vai dando nome para eles. No último bloco, eu vou falar sobre como você vai guardar o dinheiro, porque todo mundo fala assim, mas Mara, não sobra. Como que você quer que eu guarde se não sobra dinheiro? Então, vou falar sobre isso no próximo bloco, Fica com a gente, não sai daí, que vai ser muito interessante. E estou esperando você aqui comigo, hein? @Mara Descomplica. Voltamos? Estamos aqui todo mundo junto? Bora! Então, eu vou dividir este último bloco, agora 12 horas e 47 minutos. Eu vou dividir em cartão de crédito, vilão ou mocinho, e o quanto devemos e como guardar esse dinheiro. Então, vamos lá. Cartão. Cartão de crédito, ele pode ser vilão ou mocinho, depende como você se relaciona com ele, tá? Então, se você utiliza o cartão, paga a fatura em dia, não paga o mínimo, ok, utilize o cartão. Agora, se você usa o cartão e fala assim, ah, vou passar o cartão e depois eu vejo como eu pago, aí ele vai ser vilão para você. Acho que eu falei certo, né? Não troquei, não. Se você usa o cartão de forma irresponsável, e eu tenho uma amiga psicóloga que ela fala que crianças é que fazem as coisas sem medir as consequências, e nós somos adultos, a gente não pode usar o cartão de crédito de forma inconsequente, porque pagar juros custa muito e a gente deixa de fazer outras coisas com esse dinheiro. Então, se você sabe usar o seu cartão de crédito, se você tem responsabilidade, bora, continua usando. Se você se perde, não sabe o valor da fatura, não dá. Então, para de usar o cartão e só use quando você souber usar. Sabe qual a solução para você que está nesse segundo exemplo? Corta o cartão de crédito com a tesoura e só peça um quando você tiver responsabilidade. E a outra coisa Mara, nunca sobra dinheiro. Como você quer que eu guarde se não sobra? Então, como é que você deve fazer? Você deve receber o seu salário ou o seu prolabore, e aqui eu quero enfatizar que é receber, não é ganhar, porque a gente às vezes tem o hábito de dizer assim, eu ganho tanto. Não, você não ganha, você recebe, porque você presta um serviço. Então, você presta um serviço e recebe por isto. Porque quando você fala eu ganho, você está jogando a responsabilidade para o outro. Ah, eu não guardo dinheiro porque eu ganho muito pouco. Não, você recebe o que foi combinado. Então, já vira essa chave, tá? Obrigada você que entrou aqui, Vitória da Conquista, Bahia, Argentina, Chubut. Muito obrigada por estar conosco. Então, você recebe, aí você vai poupar, porque senão nunca vai sobrar, paga as contas. E aí, se sobrar, você faz outras coisas. Então, recebeu, poupou, se puder os 30%, se não, estipule um valor. Então, vamos pensar lá, você recebeu R$ 3.000, guardou 300, sobrou 2.700. Aí você vai pagar as contas. Aí pagou as contas, sobrou R$ 200, é com R$ 200 que você vai fazer as despesas livres. A pizza, a roupa, porque se não está sobrando dinheiro para as despesas livres, tem alguma coisa errada. Possivelmente você está vivendo um padrão de vida que você não pode.
Por exemplo, pagando um aluguel que a sua renda não comporta. Por exemplo, já vou dizer aqui que aluguel ou prestação da casa, condomínio e IPTU tem que ser, no máximo, 30% da sua renda. Então, se você ganha 5.000, você pode, 5.000 líquido, tá? Se você recebe, você pode gastar R$ 1.500, né? Com condomínio, aluguel e IPTU. Se você está gastando 2.000, 2.200, realmente não vai dar, porque está fora do que é para a conta fechar. Então, não dá para você ganhar 5.000 e pagar 2,5 de aluguel. A não ser que você divida o aluguel com alguém, daí vai ser 1.250. Então, analisa, você mora onde você pode? Seu filho estuda onde você pode pagar? Você tem o carro que seu salário comporta o IPVA, o seguro? Então, é assim, muitas pessoas, claro que existem os contratempos, o desemprego, a perda de um bom cliente, uma doença, mas eu conheço muita gente porque eu trabalho com isso. Grande parte das pessoas que estão endividadas é porque vivem um padrão de vida que não pode viver. E aí vem o endividamento. Então, muito cuidado. Uma das coisas que eu quero alertar no endividamento foi uma das perguntas feitas, não fique reparcelando, juntando tudo, reparcelando, porque é juros sobre juros, IOF, então pense bem, se for o caso, faça igual o nosso ouvinte estava fazendo, comece a juntar o dinheiro e faça propostas. Eu sei que eles ligam o dia inteiro para você que está devendo, mas procure atender 2, 3 ligações por dia, mostre que você está disposto a pagar, ofereça valores, porque, por exemplo, fim de mês, normalmente os bancos aceitam bons valores, porque eles têm meta de recuperação de prejuízo. Então, procure fazer ofertas dia 30, dia 31, dia 29, esse mês, que é dia 30, é feriado, porque normalmente, no final do mês, tem ofertas, tem valores mais atrativos, né? Outra coisa, você tá devendo para banco, para cartão e para sua mãe, para o seu primo, para o seu tio, para o seu amigo? Pague primeiro as pessoas, porque é muito desgastante você chegar num almoço de família e ter vergonha de olhar para a cara do seu tio porque você está devendo dinheiro para ele. Então, foque em pagar as pessoas. E depois você decide o que você vai fazer com o dinheiro que sobra para você pagar os outros bancos. Então, está endividado? Primeiro pague as pessoas. Primeiro, antes de tudo, reavalie o seu orçamento, tenta fazer sobrar dinheiro, pague pessoas e depois faça ofertas de pagamentos à vista para quem te der o maior desconto. Eu acho, gente, que essas são as maiores dúvidas sobre finanças pessoais. Quero agradecer todo mundo que está aqui, dizer para você que ainda não visitou o nosso site, vai lá, visita. Se não baixou o nosso aplicativo, vai lá na tua Play Store, baixa o aplicativo da Rádio Na Voz Delas. E se ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, vai lá, se inscreve, dá o joinha. Todo dia a gente tem aqui um programa muito legal, com muito conhecimento, com muita simpatia, para passar para você o pouquinho que a gente sabe e pode dividir. Muito obrigada, Rádio, pelo apoio, obrigada a todo mundo, e até terça-feira que vem. Um super beijo para todo mundo. Tchau, tchau. @Mara Descomplica.